Fala galera, beleza? Eu sou o professor Daniel Drummond e tô aqui para te ajudar a compreender um pouco mais da história sem decoreba. Vamos nessa? Bom, a aula de hoje é sobre um dos períodos mais nefastos da nossa história. Período esse em que milhares de pessoas foram trazidos para o nosso país para serem utilizados como mão de obra escrava. Esses escravizados vinham do continente africano para trabalhar na monocultura da cana-de-açúcar, produto esse que estava dando uma grande lucratividade para os portugueses nesse período. Então, com a justificativa de que não havia mão de obra livre suficiente para trabalhar nos latifúndios de cana, os portugueses tentaram inicialmente utilizar a mão de obra indígena escravizada aqui no nosso território. Entretanto, com o excesso de mortes causados pelas batalhas e também pelas doenças, além do que muitos fugiram para o interior, os portugueses perceberam que essa mão de obra não seria capaz de dar conta da demanda que a Europa tinha pelo açúcar. Então, por essa razão, resolveram importar para cá os escravizados vindos da África. Isso graças a uma lucrativa negociata com alguns povos africanos, que vendiam seus inimigos de batalha como mercadorias. Os portugueses, ao notar essa grande variedade de mão de obra, resolveram investir pesado nessa parceria. Parceria essa comercial, porque muitos povos africanos, muitas tribos africanas, elas lutavam nas guerras e vendiam seus inimigos para serem escravizados pelos portugueses aqui no Brasil. Então, muitas vezes por troca de quinquilharias, como rum, como roupas, como armas de fogo, exatamente para poder dar a eles, os africanos, a superioridade sobre os outros povos, os povos inimigos deles. Então, dessa forma, os portugueses começaram a trazer milhares e milhares de africanos aqui para o Brasil. Mas, além disso, dessa questão escrava, o tráfico de escravos foi tão lucrativo para os portugueses que chegou a criar uma elite econômica. Os escravagistas, ou seja, as pessoas que eram traficantes de mão de obra escrava africana. Então, muita gente ganhou muito dinheiro com esse tipo de comércio. Infelizmente. Mas, o que acontece? Esses escravizados, quando vinham para o Brasil, eles vinham nos navios. Navios esses que eram conhecidos na época como navios negreiros ou navios tumbeiros. Tumbeiros, porque o nome lembra tumba, onde as pessoas colocavam os mortos. Por quê? Porque essa viagem, que às vezes levava 45, 60 dias, ela era extremamente insalubre. As pessoas, quando viajavam nesses navios, eles não tinham a menor condição, porque eles eram colocados como mercadorias. Então, quanto maior a quantidade de escravizados viessem, maior seria o lucro para o traficante. Então, dessa forma, os caras não estavam ligando nem um pouquinho para a dignidade das pessoas. Muito pelo contrário. Então, colocavam dentro desses navios tumbeiros determinados alicerces para que coubessem mais pessoas. Então, muitos deles vinham amontoados que não tinham sequer espaço para esticar as pernas ou ficar de pé. Porque a lógica mercantil era, quanto mais escravizados, maior o lucro na colônia. Por isso, quando eles vieram para cá, eles não tinham a menor condição de dignidade. A sua dignidade era completamente desrespeitada, porque eles não tinham acesso à alimentação de qualidade, não tinham acesso ao ar puro de qualidade, não tinham acesso a sequer fazer as suas necessidades, que eram todas feitas aonde eles estavam. Então, por vezes, de 15 em 15 dias, é que os tripulantes das embarcações lavavam aqueles porões que estavam superlotados de pessoas, todos misturados, homens, mulheres, crianças. Então, muitos adoeciam durante o trajeto, que era um verdadeiro inferno. Então, imagine vocês que, ao fazer as suas necessidades naquele mesmo local onde estavam todos, muita gente acabava adoecendo. E à medida que os tripulantes notavam que alguns haviam adoecido, já reduziam a sua ração, ou seja, a sua porção diária de comida e de água, para que eles pudessem dar para quem com certeza sobreviveria. E isso fez com que dezenas de milhares acabassem não suportando o trajeto e morrendo durante o caminho. E aí, meus amigos, o que acontece? Com esse período nefasto da nossa história, muitos povos de diferentes regiões eram colocados juntos numa mesma embarcação para evitar a comunicação entre eles.
e fazer com que eles não se organizassem e criassem um motim, criassem uma revolta, uma revolução. Então, por isso, quando eles vinham para cá, os tripulantes já malandramente separavam esses que viriam nas embarcações por tribos, com diferentes línguas, com diferentes culturas, exatamente para evitar o contato entre eles. Então, após essa viagem que era terrível, muitos acabavam não suportando. Cerca de 10% de todos os escravizados africanos que vieram para o Brasil morreram no trajeto. E muitos deles eram jogados ao mar. Então muitos acreditavam, inclusive, que essa era a razão dos traficantes de escravos colocarem o máximo possível para poder continuar mantendo o seu lucro em alta. E quando chegavam aqui, no nosso país, no Brasil, 3 eram os principais pontos de coleta para esses escravizados: Recife, Bahia e Rio de Janeiro. Esses 3 portos eram o que mais recebiam escravizados, porque eram a partir deles que eles recebiam uma grande remessa de escravizados e podiam, a partir deles, dividir melhor para onde iam esses escravizados. Lembrando, a região de Recife e da Bahia era onde se produzia mais cana-de-açúcar, que era o que mais dava lucro para Portugal. O Rio de Janeiro foi um pouco depois, exatamente para ajudar no período da mineração. Mas, meus amigos e amigas, esse período ele não pode passar isento da nossa história. E por isso deve ser lembrado, porque isso foi uma atitude perversa dos portugueses que, alegando uma superioridade, ao chegar no Brasil, ainda tinham que batizar esses escravizados. Porque a igreja, inclusive, em um determinado momento, começou a proibir o tráfico. Mas permitia que isso acontecesse desde que os pagãos fossem batizados, se tornassem cristãos. Então muitos, ao chegarem aqui, recebiam nomes cristãos, exatamente para poder dar um tom de legalidade a algo tão desumano. Então esse período nefasto, ele vai fazer com que a gente ainda traga na nossa memória coletiva brasileira uma série de mazelas que precisam ser resolvidas, que precisam ser curadas. E isso a gente vai estudar um pouco depois, porque agora, nessa próxima aula da gente, vocês vão conhecer um pouco mais sobre como era a vida aqui no Brasil colonial, no Nordeste açucareiro. Como era que a vida e a economia no Brasil ocorria a partir da cana-de-açúcar. E a Bahia e o Recife eram os 2 principais estados que mais produziam e, por essa razão, foram os que mais receberam escravizados africanos. Então, esse é o meu recado de hoje. Se puder, dê um joinha, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá!